Fala galerinha, professor Kevin aqui e hoje a gente vai conversar sobre morfologia vegetal, tá? Mais um teminha aí da botânica nossa. Então vamos embora para o nosso trabalho aqui. Queridões, toda vez que a gente pensa em morfologia vegetal, o que a gente está falando é do formato dos órgãos do vegetal. Aqui a gente vai se dedicar hoje a estudar formato de raiz, formato de caule e formato de folha, tá? Formato de flor e formato de fruto a gente vai para outra aula, beleza? Mas primeiro, formato de caule, raiz, caule e folha, para hoje vai ser bastante importante, tá? Quando a gente pensa em morfologia de raiz, a primeira coisa é qual que é a característica de uma raiz, né? É um órgão que geralmente é subterrâneo, tá? Geralmente porque tem raiz aérea, né? Tem raiz para fora do solo, mas a maioria dela está para dentro do solo. São órgãos aclorofilados, ou seja, galera, raiz faz fotossíntese? Não, tá? Então não faz fotossíntese, perfeito? Porque ele não tem clorofila, perfeito? Ele serve para fixação do vegetal, então ele serve ali para manter o vegetal no solo, manter o vegetal fixo em determinados substratos onde ele está, e além disso, ele serve justamente para a absorção de água e sais minerais, da seiva que a gente chama de seiva bruta. Então isso aqui é super importante, porque o vegetal ele só consegue sobreviver a partir da absorção desses nutrientes, legal? Você tem alguns tipos de raiz, tá? E as raízes elas são subdivididas em dois grandes grupos: raízes pivotantes e raízes fasciculadas. Tá? Raiz pivotante são das eudicotiledôneas, que são aquelas que têm dois cotilédones lá das angiospermas. Tá? São raízes onde eu tenho o eixo central mais longo, então você percebe aqui que tem um eixo central mais longão, tá? E tem os ramos laterais saindo desse eixo central. Perfeito? Essas raízes, geralmente, elas têm uma profundidade um pouco maior, tá? A raiz fasciculada, elas são raízes que elas saem de um ponto só. Então, a partir de um ponto, ela vai se distribuindo. Tanto que o pessoal também chama de raiz cabeleira, é o outro nome dela. Tá? É muito comum nas monocotiledôneas. Então, elas nascem num ponto comum e a partir desse ponto que ela nasce, ela vai se distribuindo ali pelo meio, pelo solo como um todo. Perfeito? A morfologia externa da raiz, ela sempre vai ter uma coifa. A coifa dela, ela serve para guardar a parte meristemática. A partir da região do meristema da raiz, é onde a gente tem a zona de crescimento da raiz, então é a zona onde a gente vai ter o alongamento da raiz e o crescimento dela. Além disso, a raiz ela vai ter a região dos pelos absorventes, que são a região justamente aonde eu vou, né, absorver ali meus nutrientes como um todo. Né? A raiz principal vai ser onde vai ter as zonas de crescimento em maior escala, e tem as raízes secundárias que também podem ter pelos absorventes, que são aquelas que vão se expandindo lateralmente, certo? Quando a gente pensa nos tecidos internos, tá? Na zona de alongamento não tem muito segredo, né? Você tem aqui a coifa, o meristema e a partir de zona de alongamento. Para quem já teve a oportunidade de ver no microscópio, por exemplo, em aula de mitose e tal, divisão celular, a raiz de cebola, o que tu vê é justamente isso aqui, né? Tu vê essa zona de alongamento da raiz de cebola, certo? Além disso, né, você tem ali a protoderme, que é justamente a região onde vai crescer a epiderme da raiz, né, onde vai crescer toda a estrutura de revestimento daquela raiz, beleza? Quando se fala em tipos de raízes ali dentro da botânica, você tem vários tipos, né? Raiz adventícia, que é justamente uma raiz onde vai trazer sustentação, ela sai de um ponto só e vai se distribuindo lateralmente, então é uma raiz que traz sustentação. Raiz tabular, que é uma raiz que vai para fora do solo, bastante presente aqui em florestas tropicais, aqui no Brasil, em regiões amazônicas, né? Você tem essas raízes tabulares ali que vão para fora do solo. Raízes tuberosas, ou talvez uma das que mais caem em prova, tá? Porque as raízes tuberosas, elas justamente têm essa característica de ter reserva de alimento, tá? Então, aqui a raiz tuberosa, ela normalmente tem muito nutriente, como acontece com cenoura, batata doce, mandioca, né? São raízes tuberosas, ali, raízes com muito nutriente, certo? Você tem raiz pneumatófora bastante presente nos manguezais, então lá nos mangues você percebe que as raízes pneumatóforas elas servem justamente para conseguir oxigenar o corpo do vegetal, mesmo em regiões alagadas, então isso também é bastante legal. As raízes aéreas que a gente comentou, né? Por mais que a raiz seja um órgão subterrâneo, como a gente comentou, né, no nosso início da aula, a raiz ela acaba também tendo um tipo de raiz chamada de raiz aérea, que é uma raiz que cresce para fora do solo, certo? E além disso, você tem raízes que são sugadoras, que são essas raízes que são parasitas ali do indivíduo, então elas vão sugar nutrientes ali de outro indivíduo, como acontece no cipó, por exemplo, que é um tipo de raiz sugadora, certo?
Quando a gente pega a morfologia interna da raiz, você tem a epiderme, que é o revestimento, o nome do tecido de revestimento dos pelos absorventes, tá? Você tem internamente o córtex dela, que é feito de um tecido de preenchimento chamado de parênquima, misturado com a endoderme aqui, né, que seria toda essa parte aqui, ó, de córtex, que é a parte de tecido de preenchimento. Esse parênquima pode ser de vários tipos, inclusive, tá? Por exemplo, numa raiz tuberosa, esse parênquima é um parênquima amilífero, né? Então ele tem ali um preenchimento de substâncias energéticas, tranquilo? Você tem as estrias de Caspari, que vai justamente impedir com que o fluxo de substâncias ele seja muito grande entre um lugar e outro. Isso é importante, galera, porque o fluxo de substância ele precisa ser o quê? Ele precisa ser controlado para que também a raiz não seja inundada de sais e acabe trazendo um equilíbrio ou desequilibrando o osmótico dela ali, certo? E você tem ali as estrias centrais, que é justamente aonde você vai ter o xilema e o floema, que são os tecidos de condução do vegetal. Tá bom? Aqui só uma diferença entre estrutura primária e secundária, né? O que aumenta na estrutura secundária, né? O cilindro central. Então, o cilindro central no crescimento secundário ele cresce, que é quando o vegetal ele começa a ter tronco, né? Então, se ele tem tronco, ele precisa de cilindros centrais maiores. Isso acontece tanto no caule como na raiz. O cilindro central ele se expande pra caramba e aí você tem mais xilema, mais floema e o vegetal consegue conduzir ali os nutrientes de forma mais acelerada. Por isso que plantas que têm tronco crescem muito mais do que plantas que não têm tronco, tá? Então, justamente porque esse cilindro central ele acaba crescendo em larga escala. Quando se fala de caule, caule já é um órgão para sustentação desse meu vegetal. Então, toda vez que a gente pensar no caule, o caule vai servir para sustentar aquele vegetal, vai servir para deixar ele ali, né, em determinado espaço no ambiente, tá? Esse caule, ele vai permitir o aumento da fotossíntese. Tem caule que faz fotossíntese, como acontece, né, nos cactáceos, como acontece nas suculentas, que o próprio caule faz a fotossíntese. Mas, em geral, o caule serve para deixar as folhas mais altas. Se as folhas estão mais altas, elas conseguem pegar mais sol, né? E quanto mais sol eu tenho, mais fotossíntese eu vou ter. É também no caule onde a gente encontra a maior vamos dizer, o maior trajeto, né, maior via do xilema e do floema. Então é no caule aonde você tem o maior deslocamento de xilema e de floema. Então também bastante importante porque é ali onde a gente tem o maior número de transporte de seiva no meio vegetal, certo? Aqui no caule você vai ter as zonas de crescimento do caule, que é a gema apical. Então o caule ele vai crescendo a partir da gema apical, que fica ali em cima no local, em cima aqui no ápice do caule, certo? Essa gema apical ela tem dentro dela o tecido meristemático, certo? Além das gemas apicais, você tem as gemas laterais, certo? Que também tem tecido meristemáticos, que também gera uma zona de crescimento. Só que aqui o crescimento ele vai ser o quê? Lateral. Ele vai ser de galhos laterais. Então, crescimento apical para cima, crescimento lateral para lateral mesmo, para os lados, certo? Cada gema lateral, quando ela surge, ela marca um ponto no vegetal. Esse ponto é chamado de nó, beleza? Então, o nó é o ponto do crescimento lateral do vegetal. O entrenó é o ponto dos dois nozinhos de crescimento do vegetal. Isso é legal, porque quando a gente trabalha com poda de árvore, e aí eu não sei se tu já trabalhou com isso, né? Não sei se tu já podou uma plantinha e tal, mas quando a gente pensa em, depois pesquisa no Google, como podar um manjericão, como podar determinada planta. E aí tu vai perceber que o cara fala assim, tu vai a partir do primeiro nó de crescimento, você vai contar 1, 2, 3 nós. Entre o terceiro e o quarto nó, você vai cortar. O que é isso? São as zonas de crescimento. Então, você está falando dos estágios de crescimento e aí, a partir dos estágios de crescimento, você faz determinados cortes para a planta ter características que você deseja, para ela crescer mais para a lateral, para ela crescer mais para cima, tudo depende do que você quer, tá? Porque nesses nós, nessas gemas, você tem a produção de hormônios vegetais. E a partir do corte dessas gemas, você pode meio que reprogramar esse vegetal para você fazer com que ele cresça para o local que você quer. Às vezes você quer vegetal que cresce mais para o lado, às vezes você quer vegetal que cresce mais para cima. Então, tudo depende do tipo de crescimento que você quer para esse vegetal, tá? Os tipos de caule mais comum, você tem os tipos estipe, né? Que é o lado dos coqueiros, que são essas palmeiras, que você tem um caule mais subdivididos.
Você tem o caule rastejante, como acontece, por exemplo, na melancia, ele fica no solo, ele rasteja no solo, ele não levanta, ele não tem força para subir, certo? Então ele vai crescendo no solo lateralmente. Você tem os caules incômodos, como acontece ali na cana-de-açúcar, tá? Então a cana-de-açúcar ela tem esses colmozinhos, que são esses pedacinhos ali. Você tem caule trepador ou volúvel, né? Que é o que acontece no chuchu, nas videiras também, tá? Em pimenta também tem caule trepador, algumas, que ela vai justamente se enganchando nas estruturas que estão ao redor dela e a partir disso o caule vai subindo. Ele não tem uma estrutura de sustentação muito forte, mas ele tem esse poder de aderir a determinados locais e ao aderir a determinados locais ele acaba aumentando, né, o tamanho dele. Por isso que o pessoal faz muito o crescimento dessas plantas em parreiras, né? Então vai lá, faz as parreiras, porque ele vai trepando nas parreiras ali e vai, né, se distribuindo ali de uma forma interessante, certo? Você tem os caules de rizoma, que é um caule enterrado. Então, acaba que a parte de fora, por exemplo, da bananeira, a gente chama de pseudocaule. São folhas que são enroladas, né? E o caule da bananeira, ele é totalmente enterrado. A gente chama isso de pseudocaule, a gente chama isso de rizoma, perfeito? Você tem o bulbo de cebola ali, né? De alho também tem, certo? Que é justamente um bulbozinho, né? Que são várias folhas juntas ali, enterradas também, certo? Que é um tipo de caule. Você tem ali os tubérculos, né? Ali nas batatas, que são caules que têm muito amido. Então, a diferença de uma raiz tuberosa para um tubérculo, né? Que tubérculo é um caule, raiz tuberosa é uma raiz, né? Então, ali as duas são cheias de carboidrato. Então, por exemplo, batata doce é uma raiz tuberosa. Batata inglesa, que essa batata aí na imagem, ela já é um caule em tubérculo. Então, você tem essa diferença aí, né? De uma para outra, que é legal de você saber também. Você tem caules aquáticos, que são caules que são adaptados a viver em ambientes inundados, né? Como acontece ali na Vitória Régia. Então o caule fica debaixo da água, então bem diferentão. Gente, viver debaixo da água toda hora é um desafio, tá? Você tem um equilíbrio osmótico que tem que ser muito específico ali para você não ficar desidratado. Eu sei que parece um contrassenso, né? Mas se você fica muito tempo debaixo da água, você fica desidratado, beleza? Então você tem toda uma logística ali, uma estrutura interna diferenciada. Então você tem tipos de caules aquáticos que estão adaptados só a esse ambiente alagado, a esse ambiente aquático ali dos indivíduos, tá? A morfologia interna dele, né, aqui principalmente nos vegetais que têm crescimento secundário, que a gente começa a ter o tronco, você começa a ter o tronco como caule principal ali, e aí você tem a parte interna do tronco sendo o xilema, né? Então o cerne e o alburno, né, eles formam a estrutura de xilema desse caule, tá? Cerne seria a parte mais antiga, normalmente ela é mais dura, normalmente ela tem muita lignina, que é um tipo de substância que vai endurecer o caule, certo? Albur na parte mais jovem do caule, beleza? Aí você tem o câmbio vascular. Câmbio vascular é a zona de crescimento do caule. É daqui que você vai ter tanto a formação do alburno como também a formação do floema. O floema ele vai servir justamente para o transporte de seiva bruta e no final você tem ali o que a gente chama de periderme. A periderme é onde a gente vai ter a casca da árvore, né? Então a casca da árvore que a gente chama de suber, ela está ali incluída nessa periderme ali desse vegetal, certo? Vale lembrar que como o câmbio aqui está ao redor do caule como um todo, a cada crescimento ele vai formando uma estrutura de anel. E aí você vai formando os anéis anuais de crescimento, né? Então a gente sabe a idade de um vegetal através do caule central dele, né? Então um vegetal de crescimento secundário, ele tem um caule central cheio de linhas e a partir dessas linhas a gente começa a definir se o vegetal ele é um vegetal mais jovem ou se ele é um vegetal mais antigo, certo? Quando a gente fala de tipos de lenho, de tipo de xilema, você tem dois tipos de lenho diferentes: lenho primaveril e lenho estival. O lenho primaveril, ele normalmente tem uma parede mais fina e cavidades maiores, tá? E aí você tem uma maior capacidade de crescimento, tem uma maior capacidade de expansão. Então o xilema ele vai funcionando cada vez mais espesso. Isso acontece em primaveras ou verões chuvosos, onde o metabolismo do vegetal está super acelerado. Agora, em locais onde você tem sazonalidade, onde você tem outono, inverno ou verões que são muito secos, você acaba tendo lenho estival, onde a parede ela é mais grossa, as cavidades são menores
e você tem aqui um vegetal que ele é super rígido, super duro em relação à madeira dele, tá? Então é aquela madeira espessa, aquela madeira rígida, certo? Madeira mais difícil de cortar, beleza? Porque ele tem justamente uma grande capacidade de sustentação por conta dessa parede mais grossa, mas também ele tem um metabolismo mais baixo ali para o vegetal, tá? Isso é uma curiosidade mesmo, uma diferença dos dois lenhos ali que existem. Anel de Malpighi é um tipo de experimento que esse aqui é bom saber, tá, galera? A gente sabe que o floema ele fica na parte mais externa do caule, a gente acabou de ver isso, né? Então o floema aqui, ó, vamos lá, aqui é a casca da árvore, tá a parte mais de fora. Se a gente vai entrando aqui, ó, o próximo já é o quê? Já é o floema, então ele fica mais na parte externa da casca mesmo. E é interessante porque tem um experimento chamado de anel de Malpighi, que é para a gente ver se o floema ele vai de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? O que o cara fez? O cara tira uma casca da árvore e deixa só o lenho, deixa só o xilema dessa planta. E aí o que ele percebe? Ele percebe que com o tempo, essa parte aqui ela começa a crescer, enquanto que essa parte aqui começa a diminuir. Tá? A parte de baixo começa a diminuir e a parte de cima começa a crescer. Por quê? Porque o floema ele vem de cima para baixo. Então, o floema ele vem da folha no sentido da raiz. Então, o que acontece? Como aqui eu cortei o floema, aqui eu tenho um acúmulo de açúcar. E se eu tenho um acúmulo de açúcar, o que acontece? Você começa a ter aquela estrutura ali expandindo, porque ali começa a acumular açúcar pra caramba, tá? E aí a gente usa hoje isso como técnicas de aumentar frutos, né? Então, para os floemas que estão próximos ali dos frutos, a gente acaba cortando, né, ali o floema ali, e com isso o fruto ele acaba acumulando mais açúcar. Então, a fruta fica maior e a fruta fica mais doce. Então, isso tem a ver com esse anel de Malpighi aí, que é justamente onde mostra a condução do floema. Tá? A folha ela é a estrutura clorofilada aqui da nossa morfologia vegetal. Tá? É nela aonde a gente vai ter toda a estrutura fotossintética. A gente tem o limbo da folha, que é a parte do meio, que é onde fica o parênquima clorofiliano. Você tem as nervuras da folha, onde tem justamente as estruturas de tecidos de condução dessa folha. O pecíolo, que é o cabinho que segura a folha, e a bainha, que é de onde a folha sai. Tá? Então, o que acontece? Essa estrutura de folha como um todo, ela é uma estrutura clorofilada, ela é uma estrutura que está ligada também à absorção de CO2 através dos estômatos, tá? E é justamente na folha onde você tem a realização da fotossíntese ali do indivíduo, certo? A gente classifica as folhas em folhas simples e folhas compostas, tá bom? Vou deixar só aqui um pouquinho, tá? Folhas compostas são essas folhas aqui, onde você tem várias folhas contidas no mesmo pecíolo, certo? No mesmo caminho. E as folhas simples, elas podem ser classificadas em peninérvias ou paralelinérvias, tá? Peninérvias, formato de pena, né? Então aqui, ó, sai do eixo central tudo do mesmo que, do mesmo ponto. Kevin, se eu tenho uma folha assim, ó, se eu tenho uma folha aqui e tem um eixo central, mas não está saindo do mesmo ponto, está saindo de pontos diferentes, a gente chama só de reticuladas, tá? Ou nervuras reticulares, perfeito? Então a peninérvia ela sai exatamente do mesmo ponto as nervuras, tranquilo? E a paralelinérvia são as nervuras todas paralelas. Então o que significa nervura paralela? Não sei se tu já fez isso com folha de milho, isso é muito comum, né? Então a gente tem lá o milhozinho, a gente começa meio que rasgar a folha de milho assim, ó. É bastante comum de acontecer. E aí, quando isso acontece, as folhas, inclusive, ficam meio cortantes. Então, às vezes, a gente passa por ela e acaba cortando a nossa perna e fala a nossa mão. Porque as nervuras são todas elas paralelinhas, uma do ladinho da outra. Então, na hora que você vai tirando, assim, ó, ela vai formando tipo uma pequena navalhinha, assim, né? Na lateral. Então, é bem comum também de ter em mato, né? Então, as monocotiledôneas, elas têm folhas paralelinéveas, né? Então, elas têm folhas exatamente desse tipo aí, certo? Quando a gente analisa a estrutura ali da folha como um todo, o que tu vai ver é, toda a folha ela tem uma epiderme, né? Aí tem a epiderme de cima e a de baixo. A epiderme de cima se chama de axial. A epiderme de baixo tu chama de epiderme abaxial. Beleza? Entre as epidermes você vai ter o mesofilo. É aqui onde eu tenho o parênquima clorofiliano, que é aqui onde eu faço fotossíntese, tá? Na epiderme axial,
Pode ter estruturas alongadas, que a gente chama de tricomas, que são estruturas de defesa. Pode ter cutículas, por exemplo, aqui no Cerrado tem muitas plantas que têm cutículas com cera, que é um tipo de lipídio impermeabilizante, pode existir também, tá? Na epidemia baxial é muito importante que você saiba que tem a estrutura estômato. Estômato, depois a gente vai falar na fisiologia vegetal um pouquinho mais dele, tá? Mas ele é uma estrutura que tem a função de absorver CO2, ou seja, fotossíntese, né? Então, para ter fotossíntese, eu preciso de CO2. E a absorção de CO2 ela é feita pelo estômato, tá? Então, também tem bastante. E, além disso, você tem aqui também toda a parte vascular, onde você tem a parte de xilema e a parte de floema dessa planta. Lembrando que o xilema ele chega lá na folha e o floema ele sai da folha após a produção ali de carboidrato, após a produção de açúcares ali naquela plantinha. Beleza? Galerinha, morfologia vegetal é isso, é bem básico, mas assim, é legal que você saiba que a morfologia vegetal é essa onda, você tem que, né, você está dando nome para as coisas que existem. Então, basicamente, é um decorebão. Você tem que ver o formato e falar, esse formato, o nome disso é disso. Então, assim, não tem muito o que a gente fala aqui, tá? É claro que as questões são menores de morfologia vegetal, aparece menos, então, né, para vocês não é uma matéria que você tem que se importar tanto, mas se você quer saber tudo da botânica, é legal que você lembre desses pontinhos ali que a gente comentou na aula de hoje, tá bom? Por hoje é só. Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.